Bom, gente, é com muita alegria, tá? Que a gente está fazendo esse pré-lançamento do livro A Origem do Direito Sistêmico, que é um momento muito único, muito especial, de um projeto que eu e o Sami a gente vem já trazendo há algum tempo nas nossas vidas. Tem mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos que a gente vem tocando esse projeto em conjunto. Ele que é um juiz de direito extremamente competente e que está realmente à frente de um trabalho muito bonito no direito sistêmico. E para quem conhece ele, para quem acompanha ele, é realmente uma história muito bonita, muito única, que vem acontecendo, que é o uso das constelações familiares, né, nos tribunais, como um recurso de pacificação, um recurso que promove, né, a paz. E eu estou esperando aqui o Sami entrar. Ah, pronto, ele chegou. Opa! Oi, Dani. Boa noite, Boa meu noite. amigo. Estava aqui esperando você, a grande estrela da noite. É nóis. Você também. E Que todos que estão aqui alegria. conosco fazendo parte desse momento. Maravilhoso, maravilhoso, Sam. Eu Que alegria. já fui explicando para o pessoal que é o nosso pré-lançamento do livro. Vamos explicar o que é esse pré e por quê, né? Então, assim, pessoal, primeiro agradecer a todo mundo que está online, agradecer a todo mundo que está vibrando, cheio de alegria, esperando a realização, né, desse livro do Sam Storch, que é realmente algo muito aguardado e que vem sendo preparado com imenso carinho por nós dois, mais o pessoal da equipe da Tagore Editora, com apoio do Yuri Stort também, com todas as nossas famílias, né, nos dando suporte, nos apoiando. Então, assim, pessoal, só para deixar um pouquinho clara a dinâmica dessa live hoje, eu vou deixar os comentários abertos, mas assim, eu não sei se a gente vai conseguir estar respondendo perguntas e entrando numa troca muito direta com vocês, porque a gente tem uma porção de coisinhas aqui para passar esse conteúdo da noite, mas a gente vai deixar aberto para que vocês possam trocar e registrar os seus sentimentos, coraçãozinho, e é sempre gostoso esse momento de troca entre nós, tá? Bom, agora, rapidamente, como a gente está unindo aí os dois canais, o meu e o do Sami, eu quero fazer uma apresentação do Sami para que fique registrado, né, todo esse caminho dele. Ele é juiz de direito no estado da Bahia, tem mestrado em administração pública e governo pela EASP FGV São Paulo. Ele é graduado na Faculdade de Direito da USP. Ele é autor da expressão Direito Sistêmico e do blog do mesmo nome e tornou-se conhecido internacionalmente, tendo recebido prêmios do Tribunal de Justiça da Bahia, do Conselho Nacional de Justiça, pela inovação na prática das constelações familiares e a aplicação das ordens sistêmicas descobertas por Bert Hellinger na condução dos processos judiciais. O seu trabalho vem obtendo alto índice de conciliações e soluções sistêmicas harmonizadoras em diversas áreas. Sam Storch dá palestras e cursos no Brasil e no exterior. Ele é docente da escola Hellinger Schule, da Alemanha, e ele é coordenador acadêmico da pós-graduação em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, Faculdade Innovari. Ele é formador credenciado da ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e ele é pesquisador associado da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso. É bastante coisa, né, Sami? Coisa boa. E eu também vou me apresentar para as pessoas do canal do Sami, que não me conhecem. Eu sou Daniela Migliari, sou jornalista, sou escritora, sou autora já de 2 livros.
Um que foi o Abraço à Sombra, o outro que foi Os Bastidores de Divaldo, Mensageiro da Paz. E agora desse terceiro livro, que eu estou tendo a honra de escrever junto com o Sami, em função da nossa amizade, nosso conhecimento da Hellinger Schule, onde eu sou pós-graduanda, estou me formando nesse exato ano agora, como consteladora familiar também. Eu moro em Brasília, sou casada e mãe de 3 filhos. Então, assim, dadas as apresentações, eu quero muito agradecer ao nosso editor, que é o Tagore, Vitor Tagore, e a Tagore Editora, que está fazendo esse lançamento com a gente. E, assim, contar para vocês um pouquinho da ideia de fazer esse livro, de alguns bastidores, para que vocês possam entender como que isso tudo começou. Diga lá, Sami, como que veio a ideia de fazer este livro, A Origem do Direito Sistêmico? Poxa, a ideia de fazer esse livro veio há mais de 10 anos. Eu estou aqui muito animado com as manifestações dos amigos, alunos, pessoal que tá parabenizando, está aqui presente na live. Tô bem contente com isso. E é um trabalho que já vem de um bom tempo, né? Eu comecei, desde que eu ingressei na magistratura, em 2006, eu já estava fazendo o treinamento em constelações e já estava me encantando com essa abordagem maravilhosa, né? Tão transformadora, tão profunda. E quando eu entrei no judiciário, eu comecei a perceber as incongruências do sistema judiciário e das leis, né? E como que a minha atividade às vezes parecia tão sem sentido, assim, para lidar com ações de família, por exemplo, era uma coisa dolorosa e às vezes não só não ajudava, como chegava a prejudicar as pessoas pela maneira como o processo judicial era desenhado, como ele era aplicado, como a lei era aplicada. E aí eu, com o conhecimento das leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger, sabendo o que vínculo tem um filho com o pai e com a mãe, né? A ordem de precedência, quem vem primeiro, quem vem depois, a importância do equilíbrio entre o dar e o receber e como que o desequilíbrio às vezes acontece de forma oculta, de forma inconsciente, como as pessoas agem de maneira inconsciente, se envolvendo em emaranhamentos, reincidindo em comportamentos nocivos, eu percebi imediatamente que não tinha como eu ser leal ao meu aprendizado, aquilo que a vida me permitiu conhecer, e fazer um bom trabalho, e ao mesmo tempo fazer a mesma coisa que sempre se fez no judiciário. Então, eu percebi a necessidade de fazer algumas adaptações, porque as leis sistêmicas são superiores. As ordens do amor são superiores às leis que estão escritas nos códigos. Então, não fazia sentido para mim apenas aplicar a lei conforme estava escrita. Eu precisava interpretá-la, né? Observar e aplicar a lei à luz dessas leis naturais, das leis superiores que regem os comportamentos humanos. E comecei a fazer isso. E aí, com experiências, falei, uau, isso aqui agora sim tá legal. Consegui facilitar a obtenção de conciliações em casos tidos como inconciliáveis, né? Processos antigos que as pessoas não tinham a menor esperança de ter um acordo, que já tinham sofrido tanto e de repente surgia através de alguma meditação, de algumas palavras, de explicações sobre as leis sistêmicas, aquilo dava uma fluidez para os relacionamentos se resolverem. Teve casos que as pessoas se reconciliaram, casos que elas se separaram, mas de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, para poderem seguir em frente, realmente. Então, começou ali, né? Quando o direito sistêmico, eu digo que nasceu em 2010, quando eu registrei o blog. Eu já vinha estudando, analisando a possibilidade, o paralelo, né, comparando as leis sistêmicas com as leis aplicáveis nos processos, direito civil, direito penal, direito de família, direito sucessório. E eu ia analisando, lendo os livros do Bert Hellinger e marcando, olha, só um dia eu vou escrever uma tese sobre isso. Eu dizia, desde 2004, quando eu conheci as constelações, falei, um dia eu vou escrever uma tese sobre isso. Isso tem que estar no direito. E você chegou a escrever algum outro livro além desse? Porque quando, assim, para você contar esse livro especificamente, o surgimento dele, como que foi?
Então, esse livro especificamente, né? Eu registrei o blog e comecei a escrever alguns Uhum, textos. Publiquei em 2010, mas com o objetivo de fazer o livro. Mas uhum, por algum motivo, quando eu conheci o Bert Hellinger pessoalmente, né, eu tive alguns contatos com ele desde 2007. Em 2015, que eu fui convidado por ele e pela Sophie Hellinger para dar palestra na Alemanha, no congresso lá, o Bert me falou, você precisa escrever um livro. hum. E chegou a me propor, né? A Sophie me propôs, e se a gente fizer um livro, você pega essa sua apresentação e faz um livro. Mas por algum motivo aquilo não foi para frente. Existe um mistério É um nisso, né? tempo, né, Sami? É um tempo também de É, maturação, né? Do lugar, é. da nossa voz, né? E tem assim, eu vejo como algo muito importante. Talvez tenha sido um medo, né? Um receio de me precipitar e de falar de algo que fosse causar reações indesejadas. É claro que está sujeito a causar reações indesejadas, né? Uhum, É, uma obra que traz alguma novidade vai ter reações de diversos tipos, mas eu não me senti seguro o suficiente por algum uhum. tempo. Mas já de um bom tempo que eu estou escrevendo mesmo. Agora, depois de algumas tentativas e que aconteceu alguma coisa na minha vida que dava um rebuliço, vixe, agora não foi dessa vez ainda, deixa mais para frente eu retomo. E aí nós nos encontramos, né, Dani? Uhum. Aí encontrei com você uma vez a gente foi fazer uma entrevista, foi gravar um programa em Brasília e você Hum, me propôs, falou, Sami, por que não faz uma coisa na forma de entrevista? Né? Mais ou menos no modelo como o Bert fez com aquele livrinho vermelho, que é maravilhoso, uma entrevista é leve, é profundo, é muito bom. uhum. E aí você me deu essa ideia. Eu falei, olha, é uma forma interessante. E teve uma sintonia entre a gente também, né? De olhar para o mesmo lugar. Não, desde o início quando a gente se conheceu, nunca foi uma relação comercial, né? É um encontro de propósitos mesmo. E aí deu liga. E aí a Foi. gente começou esse trabalho, fizemos uma série de entrevistas, né? Você veio até Itabuna, a gente passou alguns dias fazendo essas entrevistas, depois continuamos em São Paulo num outro encontro, Foi. e isso já tem um ano e meio, mais de um ano e meio, né? Acho que foi no começo do ano passado. É, tem. Tem mais de um ano e meio Minha que a gente. vida, minha vida não é assim, um, um tempo livre puro, né? Minha vida é Uhum. bem intensa, eu tenho uma família animadíssima, 4 filhos. Nesse período, assim, tive um casamento, me separei, agora estou num novo casamento, está tudo, assim, muito movimento. Sim. E aí eu sinto que está vindo no tempo certo. Uhum. Aconteceu de outras pessoas também fazerem né, publicarem, também falarem a respeito. Nós já tivemos algumas turmas em andamento e formadas pela Hellinger Schule, de pós-graduação em Direito Sistêmico. Então já existe uma produção acadêmica, não só dessas Uhum. turmas, mas de outros cursos também, pessoas escrevendo TCCs, dissertações de mestrado, livros publicados. Já existe um, um, Uhum. um campo com produção. E eu venho contribuindo com meus textos, com textos no blog, com vídeos, com aulas, com cursos, mas eu vejo que vem em boa hora um livro para eu contar a minha história também, né? Como que eu venho integrando os princípios sistêmicos à prática Uhum. judicial e que possa, quem sabe, servir de inspiração para as pessoas que estão entrando nesse caminho e que possa ser uma porta para muito mais gente. Esse é o objetivo. Maravilha, Sam. E assim, eu pensei que a gente hoje podia apresentar alguns dos temas que o livro traz, né? E eu gostaria também de apresentar, assim, algumas questões que a gente sabe que estão no cerne do direito sistêmico e da ânsia do operador de direito, mas também do cidadão comum, né? Que pode ter acesso a esses conhecimentos, porque não é um livro técnico ou assim muito fechado, né? Num ensino, é um bate-papo. Então, a primeira coisa que a gente já vai contar para quem está aqui na live
é que esse é um bate-papo entre amigos e todo mundo vai estar autorizado a entrar e espiar um pouquinho, inclusive com perguntas que a gente teve alguns momentos de embate, em que eu peguei no pé, eu pensei, gente, algumas pessoas vão ficar com raiva de mim, porque eu achava que, não, mas peraí, não tá claro ainda, Sami, como assim? E ele aguentava e eu apertei bem, né? Porque tinham perguntas ali que eu senti ali no campo que precisavam ser esclarecidas, né? Até a tampa. E o Sami foi até o fim, foi muito legal. A gente realmente teve essa conversa muito solta. E é um livro de perguntas e respostas por temas diferentes. Inclusive, é um livro bem amplo, né, Sami? A gente pegou, está publicando uma parte dele, que já é uma parte inicial incrível. E quem sabe temos projetos futuros também, porque o papo foi muito mais longe. Agora, queria te perguntar, assim, com relação ao tema central desse primeiro livro, qual é a proposta dele em termos de conteúdo? Olha, em termos de conteúdo, eu vejo que o conteúdo é amplo, como você falou, né? Eu falo um tanto das minhas bases para esse trabalho, do meu encontro com Bert Hellinger, né, de como que as constelações transformaram minha vida desde o meu encontro com as constelações e com meus primeiros professores e minhas primeiras experiências com constelação e com o Bert também, com a Sophie e com os alunos que eu encontrei, que me trouxeram mais experiências e com os processos judiciais, né? Eu aprendo com cada processo, porque a ideia é trazer para a raiz, é buscar nas raízes a força para que possa, como uma árvore, se desenvolver sadia, florescer. Então, na raiz estão as minhas primeiras experiências, como que eu vi, como que eu percebi claramente. Eu conto algumas experiências que não deram certo também, né? Uma coisa que eu fiz e percebi, puxa, não é assim. Isso aí eu acho que eu forcei a barra. Não posso fazer isso no judiciário, né? Isso aí não é adequado. Então, deixa eu pegar mais leve, deixa eu comer pelas beiradas. Então, eu aprendi alguns macetes, algumas formas mais adequadas de usar esse conhecimento no lugar que eu ocupo de juiz, com as pessoas, com as partes do processo, como lidar com os advogados, observando também como que os advogados podem se beneficiar desse conhecimento para atender melhor seus clientes, no sentido de conduzir os clientes, ajudar os clientes a se fortalecer, a se empoderar e a chegar num lugar melhor de pacificação, de mais libertação. Então é algo que eu encontrei na minha vida com as constelações e com os preciosos conhecimentos de Bert Hellinger que eu quero compartilhar. Eu falo isso a partir da vivência mesmo, da prática. Não é uma teoria, não é papagaiada do que o Bert fala. Né? Eu falo do Bert o livro inteiro, mas de uma forma muito pessoal minha, assim, de como que isso acontece na minha vida e como eu vejo acontecendo diante dos meus olhos. E eu, nesses anos no Tribunal de Justiça da Bahia, eu tive a oportunidade de lidar com processos bem cabeludos mesmo, assim, e observar soluções lindas, situações maravilhosas, assim, de constelação trazer à luz uma ordem que não viria à luz de outra forma. Ouvindo testemunhas, fazendo perícia, ouvindo as partes, nós não encontraríamos o coração da questão, né? O cerne, assim, o foco, o que estava, que muro invisível era aquele que fazia uma família se degladiar e brigar por anos e ter inúmeros processos e de repente de uma forma simples, singela e linda e amorosa, as pessoas enxergarem qual que é o caminho para seguirem com mais harmonia na vida. Então, Eu lembro, o Sami, compartilhamento disso. eu lembro de um caso que você me contou, de uma família que chegou a ter 20 processos, não foi isso? 25. 20. 25 processos decorrentes de um divórcio. Isso inclui o divórcio, inclui ação de alimentos, inclui execução de alimentos, porque a decisão de alimentos não estava sendo cumprida, aí uma nova execução,
aí repropositura da ação que tinha sido extinta e a pessoa queria rediscutir de uma outra forma, acusação criminal de violência doméstica, acusação criminal de fraude na administração da empresa que não queria pagar na partilha. Assim, imagina o que um amor mal resolvido é capaz, né? E se a gente localiza onde é que tá onde é que foi que esse amor se enrolou, onde é que ele entrou em desordem, aí restabelece o fluxo, porque existe um amor tão forte que faz as pessoas não aceitarem o término de uma forma tão dolorosa, né? Então, se a gente localiza onde é que o coração das pessoas está olhando, e aí às vezes aparece, por exemplo, um filho que morreu de forma precoce, alguém abriu mão de uma gravidez, de um aborto, uma ex-mulher que não foi vista, não foi reconhecida, um primeiro amor da mulher, fatos do passado, alguma tragédia que aconteceu no passado de um ou de outro e que não tá sendo considerada e que um dos dois sente um vínculo no coração e aí não é compreendido pelo outro, porque muitas vezes é um segredo familiar, algo muito doloroso, né? A maioria dos segredos familiares não surge de má fé, surge por conta de uma dor muito profunda, que a pessoa não tem condições de olhar e de tratar de uma forma clara. E aí fica aquela coisa guardada, mal resolvida e se repete através das gerações. Ô, Sami, aí o contato se estabelece desse amor que está mal resolvido por meio do conflito, né? Por meio dos processos, é uma forma de manter o contato um com o outro, certo? Mas conta pra gente, né? Esse caso de 25 processos foi totalmente harmonizado? Olha, depois da constelação, eles participaram de uma constelação, de uma vivência coletiva, dessas que nós costumamos fazer mensalmente no fórum, e constelaram o caso deles. E, para ser bem sincero, eu não lembro qual foi a constelação, porque eu não fico acompanhando assim, essa constelação, vamos ver o que vai acontecer. Mas nós tivemos uma audiência 2 meses depois. Eles já tinham tido várias audiências antes com outros juízes, porque a situação era antiga, né? Mas comigo foi a primeira audiência, 2 meses depois. Uhum. E eles estavam carinhosos um com o outro. Estavam assim, sorrindo, colocando a mão em cima da mesa, sabe aquele sinal corporal de que, na verdade, eles até gostariam de estar juntos, mas que não dava mais, porque o mundo dá voltas. E aí eles fizeram, aí me falaram, o meu assessor falou, olha, esses aí tem 25 processos, eles fizeram a constelação. Eu falei, que interessante. E nessa audiência eles fizeram um acordo em vários processos, alguns que não tinha como fazer acordo, como ação criminal, né? Eles se comprometeram a renunciar à queixa, eles deram um encaminhamento. E alguns meses depois estava tudo resolvido. Olha Depois só. vieram falar comigo, né? Pude conversar um pouco mais com eles. Foi Muito muito legal, interessante. Sami. Eu tenho umas perguntas aqui, mas teve uma pergunta que passou aí rapidinho que eu consegui ver, das pessoas perguntando como é que foi também a colocação dos seus aspectos pessoais. E aí hoje eu vou dar um spoiler bem de leve, que o nosso primeiro capítulo é justamente sobre a criação do Sami, a formação, a família dele, o caminho pessoal dele que ele seguiu também na busca das suas próprias respostas para os seus próprios emaranhamentos pessoais, né? Como que foi a trajetória dele, inclusive desde o momento da escolha do direito, né? Até a escolha da magistratura. Então vai ter sim, viu, pessoal? Isso daí, tá? Ô, Sami, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente percebe no âmbito do direito, do operador do direito, algumas dores e algumas angústias comuns a esses profissionais, né? Às vezes um peso, por exemplo, no seu caso, o peso de ser um juiz, algumas culpas, aquela sensação de ser o justiceiro. Que tipo de respostas o direito sistêmico traz, né, para essa dor, para esse anseio do operador do direito? Olha, isso faz parte da própria vocação do operador do direito, né? A pessoa que se sente chamada para atuar na área jurídica,
ela busca atuar com a ordem. O direito é o olhar para a ordem que visa uma harmonização dos relacionamentos. Então, é isso que move a alma de um operador do direito vocacionado, né? Por quê que ele se sente chamado para essa área? Eu digo que é um chamado do passado. Na verdade, nós somos compostos de toda a nossa história, né? Toda a história da nossa família, a ancestralidade, a história espiritual, tem toda uma bagagem, né? Que somos nós, que é cada um de nós. E a força de cada um está nessa história ser como é. Qualquer exclusão, qualquer negação da história enfraquece a pessoa. Isso diz o Bert Hellinger, né? Diz o Bert Hellinger. E aquilo que nós tomamos como nosso, sim, dizemos sim, isso é meu, a minha história é essa e eu me alegro com isso, nós podemos sorrir para isso, sentir gratidão por isso, isso traz uma força para que a gente, com essa experiência e essa bagagem, o que poderia ser doloroso se converte numa força especial, mesmo para quem teve um destino difícil, para quem teve uma dor. Então, o que move alguém a querer fazer justiça? Ela quer colocar as coisas em ordem. É porque houve uma injustiça. É porque houve uma dor, alguém foi excluído, alguém não foi reconhecido no seu lugar, alguém foi assassinado, alguém foi perseguido, alguém foi injustiçado, alguém foi expoliado nos seus bens. No meu caso, eu não sei tudo o que aconteceu nos meus antepassados, mas meus pais, meus avós são judeus. Meus avós são imigrantes, vieram fugindo da perseguição contra os judeus antes da Segunda Guerra, então vieram da Polônia, da Rússia, da Romênia, e aí tiveram que começar do zero no Brasil, né? Então eles não tiveram direito a terras, não tiveram direito foram destituídos da sua terra, do seu lugar, da sua propriedade, assim como o povo judeu. E no Brasil tem muita gente com histórias semelhantes. Né? Os imigrantes que também vieram fugindo da fome, fugindo das guerras, das dificuldades, em busca de uma vida melhor, e os povos nativos, né? Aliás, primeiro os povos nativos, eles vieram primeiro. Mencionei primeiro os que têm a história mais parecida comigo, mas primeiro os povos nativos. Aí está a força ancestral do Brasil mesmo, né? Os donos da terra são os povos nativos, os índios. E aí teve os que vieram também obrigados, né, como escravos, os africanos que eram trazidos como escravos, e essa mistura toda que gera a força do brasileiro. O Brasil só pode ter força quando ele olhar para isso como uma fonte de força, como algo, olhar com amor para essa história. É uma história digna. As histórias dolorosas são dignas também. Eu estou abrindo um parêntese grande porque esse tema é muito interessante. Sim. Mas para o operador do direito também, ele busca colocar as coisas em ordem, porque algo não foi respeitado no seu passado. Todo operador de direito que tem essa sede de justiça. Mas aí o que acontece? Quando nós olhamos para isso e nós encaramos aquilo que surge na nossa frente como desafio, um processo difícil, uma situação que pesa, aí eu olho para isso e falo, o que isso está querendo me ensinar? Por que isso está se apresentando na minha vida? Vários processos com o mesmo tema, a pessoa não aguenta mais lidar com aquele tema, e o tema volta a surgir na frente dela. Isso é um espelho, né? Um cliente difícil, uma pessoa difícil, uma pessoa que não paga honorários, uma pessoa que vive reclamando da vida, e o profissional não aguenta mais esse cliente, não aguenta mais lidar com isso. Então, por que isso está se repetindo? Provavelmente a pessoa está repetindo a lição. Né? Quando nós reconhecemos que nós temos algo a aprender com isso, olha, essa é a lição. Isso tem a ver comigo. Isso está se repetindo na minha vida porque eu tenho que aprender a lidar com isso. Quando eu aprender a lidar, como é que eu aprendo a lidar? Primeiro eu digo sim. Eu reconheço que essa lição é importante para mim, eu preciso disso. Aí eu olho com outros olhos, eu olho com carinho para aquilo, porque aquilo está falando de mim. O cliente que está na minha frente, na frente do advogado, não é apenas alguém externo. É um espelho. Ele está mostrando algo. Né? E aí, com base nisso, num trabalho de autoconhecimento, de olhar sistêmico, nós reconhecemos que isso tem a ver com o que nos moveu até aqui.
É por isso que eu estou aqui, é para aprender a lidar com essas situações. E aí eu tomo essa situação com gosto, uma situação que poderia ser chata, dolorosa, difícil, mas eu tomo com gosto. Falar, agora eu vou trazer isso para dentro do meu coração, vou dar um lugar no meu coração para isso, na minha alma, e eu aprendo, me fortaleço, e aí eu me libero. Liberado, Bert tem um livro, fala, liberados somos concluídos, né? É um nome assim estranho. A Sophie sempre fala dela, ela gosta desse livro, ela sempre menciona, né? Uns nomes que o Bert dava para o livro. Só que liberado, a gente está pronto. Pronto para quê? Para lidar com o assunto de uma forma leve. Para ajudar as pessoas que estejam enfrentando esse desafio de uma forma leve, porque eu não estou mais identificado, eu não tenho, eu já aprendi a lição. E aí a pessoa se torna mestre no assunto. Né? E se torna muito mais satisfeita, e aí o trabalho fica leve. O trabalho do juiz também pode ser leve. O juiz não precisa ter um trabalho pesado. Se ele se sente justiceiro, tenho que resolver essas coisas, aí ele está sujeito a sentir um peso e a adoecer, e muitos sentem. Isso acontece com muitos. Mas nós também podemos olhar para as coisas de uma forma leve, reconhecendo a necessidade de cada processo, né? De cada o tempo de cada pessoa, e olhando também um olhar para a situação de forma sistêmica, olhando o que está por trás, o sentido que tem cada coisa. Aquilo que parece sem sentido, gente, que absurdo acontecer um negócio desse. Tem um sentido. É que nós não estamos vendo. Mas tem um sentido, tem um porquê que a coisa chegou naquela situação. As pessoas se atraíram de alguma forma. A pessoa está enfrentando aquela situação porque, de alguma forma, um movimento na vida dela a guiou para se encontrar com aquela outra pessoa, para estabelecer aquele relacionamento, porque tem algo que ela precisa aprender. Ela tem que aprender a lidar com aquilo. Talvez ela esteja repetindo um drama antigo, repetindo aquilo que a sua mãe fez, aquilo que o seu pai fez, e que ela sempre falou que não queria de jeito nenhum. Eu nunca vou repetir o que meus pais fizeram, eu sou melhor do que eles, porque eles são isso, eles são aquilo. A pessoa fica julgando os pais, e aí a vida mostra o lugar de cada um. Até a pessoa aprender a reconhecer que os pais, que ela não tem menor condição de julgar os pais. Que os pais enfrentaram situações que o filho não tem noção do que os pais enfrentam. Sabe de nada, inocente. O filho que julga os pais. Aí quando ele aprende isso, aí ele se libera, porque aí ele está pronto para enfrentar as coisas do seu próprio tamanho, coisas que ele pode lidar. O filho não tem condição de lidar com as dificuldades que os pais enfrentaram. O filho não tem nem noção do que isso significa. Exatamente. Esse aprendizado faz com que um litígio seja algo rico, seja uma oportunidade, não seja algo negativo. A vida não existe relacionamento sem conflito. Para não ter conflito, a pessoa não pode se relacionar com ninguém. Ela vai ficar brigando só consigo mesma, que também acontece, porque nós não somos um só. Né? Dentro de nós tem muitos, tem meus pais, meus avós, nós somos não somos um ser tão simples assim, né? Verdade. Mas a vida é relacionamento, e relacionamento é ajuste, é acerto, qual que é o seu lugar, qual que é o meu, reconhecer o lugar de cada um, se harmonizar. Esse é o grande aprendizado da vida. Então, o conflito faz parte natural, dessa riqueza, né? que natural. É a vida. Faz parte. Natural. Né? Sami, deixa eu só te fazer mais umas perguntas, porque senão a gente não vai conseguir otimizar o nosso tempo. Primeira coisa, tem uma galera perguntando aí onde vai comprar o livro, e nós estamos justamente avisando, né, nessa live, nos nossos perfis aqui no Instagram, meu e do Sami. É só ir lá na bio, né, no nosso perfil, que vai ter o link, né, dos 2 pontos de venda, nessa fase que a gente está abrindo o carrinho, né, de compra justamente agora, né, durante a live, tá? Então, para todo mundo que está perguntando, a gente está abrindo ela neste momento para vocês, tá bom? Agora, outro esclarecimento importante. Esse não é um livro só para operadores do direito. Ele é um livro que foi escrito com uma linguagem muito acessível, um bate-papo entre amigos. Então, assim, ele é acessível e ele é interessante para toda e qualquer pessoa que se relaciona, que tem conflitos,
que quer olhar para a sua própria história, porque todos nós sentimos um pouquinho. Eu, como jornalista, Sam, o jornalista ele é muito próximo desse justiceiro, só que a gente vai não para a justiça, né? A gente vai para a caneta e a gente vai para Uhum. fazer matéria, para ir para jornal. Então, todos nós já tivemos algum senso de alguma injustiça cometida nos nossos sistemas e tudo. E esse justiceiro em nós, ele clama por uma visão mais ampla, né? Para que a gente possa olhar de onde vem isso, que voz é essa me chamando a olhar para isso. Então, é um livro sobre conflitos que vai servir a todos e não só para o operador do direito, não é isso, Sami? É isso. Eu sempre tive uma, assim, nunca fui fã de falar juridiquês. Desde jovem, né? Desde da escola, eu já pensava em que direito deveria ser ensinado nas escolas para todos. Direito deve ser uma matéria obrigatória, porque todo é um exercício, é um estudo para como ser cidadão, né? Todos precisam conhecer o direito. É, e eu tenho essa pegada mesmo de falar simples. Eu aprendi o valor, né, de se comunicar. A comunicação é isso, você fala uma coisa para a pessoa entender. E tratar de conflitos e de como resolver conflitos não é algo de interesse exclusivo do operador do direito. O operador do direito faz disso a sua profissão, mas isso é a vida. Então eu vejo que é algo de grande valor para todos que enfrentam conflitos na sua vida. Alguém não enfrenta? Se alguém não enfrentar, aí não tem valor, mas para quem tem algum conflito em família, com os filhos, com os pais, de casal, já enfrentou alguma ação judicial, o que eu falo no livro dá dicas muito importantes de como lidar com essas situações. Não é só para o profissional, não estou falando de processo judicial apenas, mas de como lidar com isso. Né? Eu Uhum. acredito que muitas coisas não dependam de um operador do direito se as próprias pessoas tiverem o conhecimento acerca dos relacionamentos e dos caminhos, né? Poder enxergar o que tem de inconsciente, trazer à luz do que está o guiando para se envolver naquela situação trabalhosa e por onde que ele pode se liberar, porque a gente precisa seguir em frente. Precisa seguir em frente. A gente tem o direito de ter um novo amor, tem o direito de viver com mais leveza. E isso tá na mão de cada um, na verdade. Né? Uhum. Sair do lugar de vítima e poder se colocar no lugar de protagonista. E agora eu vou seguir em frente. E Uhum. tem o direito sistêmico tem a ver com isso. Na verdade, os conhecimentos das constelações tratam disso, né? De como seguir em frente. O Uhum. lugar de cada um inclui honrar o passado de uma forma, muitas vezes, a ressignificá-lo. Aquilo que foi difícil, que foi doloroso, a gente olhar como uma fonte de força, como eu falei antes, né? E poder tomar isso para si e fazer algo de bom com isso. Fazer algo de bom. E sempre é tempo. Enquanto a gente está vivo, é tempo para fazer algo de bom. É isso aí, Sami. Deixa eu já ir para Eu tenho mais três perguntas para te fazer. Então, é, uma coisa que eu queria que você comentasse, Sami, é nesse momento do Brasil, nesse momento em que se encontra a nossa justiça, né? O momento em que esse livro está saindo é um momento também estratégico nesse contexto todo. O que que você pode comentar sobre esse tempo, né, que o livro está vindo à tona? Olha, o livro ele foi preparado antes da pandemia, né? Então, eu não estou falando da pandemia no livro, mas eu vejo que não é por acaso que o livro está nascendo agora, porque é um momento de grandes transformações, é um momento que todos pararam para olhar para a própria vida e para mudar aquilo que precisa ser transformado, né? Largar o que não faz mais sentido, essa coisa de ficar dentro de casa, tudo isso que nós passamos, né? E ainda estamos passando, isso leva a essas reflexões. O mundo não vai voltar a ser o que era, a vida não vai voltar a ser como era, né? O direito mesmo, ele não vai mais ser tratado da mesma forma. A tecnologia tomou conta, em tudo que a tecnologia pode tomar conta, ela está tomando. Então não adianta mais as pessoas quererem fazer as coisas de forma mecânica, em nenhuma área.
Isso vai ficar para as máquinas, vai ficar para os computadores. Esquece. Quem quer fazer as coisas de forma mecânica vai ficar para trás. Então, é uma oportunidade de sermos mais humanos. E isso traz mais força para quem olha de forma humana e para quem quer fortalecer o seu humano interior, né? Isso de eu quero que o meu trabalho seja humano, então eu quero olhar para os seres humanos e entrar em ressonância com eles para poder perceber os sentimentos, perceber o olhar, isso que só um ser humano pode fazer. O que as máquinas podem fazer, o que um robô pode fazer, já está fazendo. Sentenças padrão, petições padrão. Não precisa mais de gente para fazer isso. Nós agora adquirimos o direito de ser mais gente. Então isso traz uma lição, traz um desafio. Né? Como é que eu me torno mais gente? Porque agora é o que me resta. A tecnologia está muito fácil. Não tem grande valor. Vou aprender a mexer com o computador. As crianças hoje em dia já nascem sabendo. Isso já vem de fábrica. As crianças já vêm de fábrica sabendo operar os equipamentos de informática. Agora o caminho é ser mais humano e olhar de forma mais humana. E o direito sistêmico tem tudo a ver com isso. E outras abordagens também, né? Mas tá na hora. Agora sim a gente pode fazer isso. Então, vejo que o tempo que nós estamos vivendo proporciona isso de uma forma muito positiva. Maravilha. E assim, nesse momento aí também, né, de muitas reformas, de muitas mudanças também no aspecto como um todo, né, Sami, do judiciário também, é um momento em que tudo está chamando e pedindo esse olhar mais amplo, né? O direito sistêmico, ele traz essa postura nova, esse olhar mais amplo. O que ele traz efetivamente para a postura da pessoa, né, que mergulha nesse conhecimento? Ele traz esse olhar humano de poder enxergar aquilo que às vezes os olhos não veem, né? Como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? E aí eu vim com uma frase esses dias: o essencial é invisível aos autos. Nos autos, as pessoas racionalizam, né? Buscam toda uma justificativa para o cliente ter feito o que fez, para justificativas racionais, né? E aí, racionalmente, elas entram no embate porque é a razão de uma contra a razão da outra e nenhuma das razões conduz à paz, porque se uma razão quer se sobrepor à outra, embola tudo, né? E o que é essencial? Por que não está sendo visto? Muitas vezes o essencial é aquilo que ninguém está falando, porque ninguém está vendo, está oculto. Então, o direito sistêmico lança uma luz sobre isso. O que está oculto? O que está faltando a gente olhar? Ele vem dentro de um movimento no judiciário, né? Não é só o direito sistêmico. Tem movimentos que já estão acontecendo há mais tempo. O movimento pela conciliação, pela mediação, já é lei, já tem uma estrutura na justiça pela mediação, a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é uma coisa linda, uma coisa assim, um paradigma totalmente novo, diferente do que se fazia antes na justiça, e hoje já tem projetos oficiais, metas do CNJ, muitos juízes engajados na justiça restaurativa. Eu vejo como meus irmãos mais velhos, sabe? O movimento da justiça restaurativa, porque olha para o ser humano, coloca as pessoas em círculos e olha para cada um e o que está por trás de cada um, e para formar um círculo e entrar e formar um todo. É muito bonito. E o direito sistêmico pode ajudar, inclusive, nesses trabalhos que já vêm sendo feitos, de mediação, de justiça restaurativa. Como? Trazendo à luz aquilo que estava emperrando o processo. Está numa mediação, emperrou, empacou num lugar porque... Por quê? Bota um representante para esse porquê, um representante para as outras pessoas. Vamos olhar para isso. Aí esse porquê pode ser visto de uma forma mais clara, né? Então, faz parte. O direito sistêmico não está sozinho. É uma necessidade que já está assim, latente, está gritando, uma necessidade que está no campo, está no ar e as pessoas estão buscando e estão vendo, porque quando surge a luz, as pessoas, olha a luz, e aí já estão nesse caminho.
É isso aí. E tinha uma pessoa aqui perguntando, né, justamente desse encontro entre justiça restaurativa e constelações familiares. Você já antecipou um pouquinho, mas eu vou dar mais um spoilerzinho para a galera. Um dos capítulos a gente fala justamente de diversas modalidades de conciliação, de mediação, de justiça restaurativa, né, os masques, as multiportas, né, Sam? Então, assim. Esse é um dos temas que a gente explora bem no livro, né? Como que esses É, caminhos se encontram dentro da justiça e estão fazendo todo um trabalho que não é exclusivo da constelação, não é exclusivo da justiça restaurativa, mas que tudo isso está somando, né? isso. Esse é um dos temas. E diversas dicas, né? Diversas dicas. Eu falo de análise de como acontecem crimes, a violência, a dinâmica entre vítima e agressor, como é que ela se dá, né? Questões familiares, de infância e juventude. Tá bem diversificado nos temas e são temas que as pessoas vivem, que todo mundo vive de alguma forma. Não é Uhum. apenas, não é um livro técnico sobre um tema específico, né? Ele trata de relacionamentos e de como lidar com isso na justiça de uma forma boa para a sociedade e leve para o operador do direito também. Sami, assim, o movimento do direito sistêmico, especialmente de 2015, 2016 para cá, tem crescido muito. Houve uma série de matérias interessantes que até nós trabalhamos juntos nela. E você teve a do Fantástico, teve a do STF, da TV Justiça, teve a da TV Brasil. E assim, as formações que estão acontecendo também oficiais dentro, né, dos tribunais, nas penitenciárias, nas pós-graduações, inclusive a que a gente faz parte, que é da Hellinger Schule. Como que você está vendo, Sami, esse movimento do direito sistêmico hoje em dia, que às vezes um ou outro operador do direito pode olhar para isso com certo ceticismo, com uma certa resistência, ou uma visão, às vezes, preconceituosa de ver aquilo como algo mágico, religioso, mas a gente percebe que quem está com a mente aberta, quem está receptivo, tem correspondido e esse movimento está crescendo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa onda do crescimento do direito sistêmico e da percepção dele hoje em dia, talvez um pouco mais natural, né? Olha, eu vejo que é fenomenológico, como nós aprendemos com as constelações, né? É um processo que as pessoas sentem e percebem. Então, as explicações não são mais importantes, né? Saber se tem uma explicação científica. Muitos perguntam, é muito frequente no fórum, quando eu faço as vivências de constelação, sempre tem alguém que pergunta, mas como que acontece do representante? Ele fez exatamente o que a pessoa, né? A pessoa está constelando, digamos, uma mulher está constelando um divórcio. É exatamente assim que meu filho faz, é isso mesmo, quando a gente coloca representante. Como é que pode isso acontecer? É um fenômeno que acontece. Eu não vou falar disso agora, porque não vai dar tempo. Fica para o livro ou para outro momento. Mas o mais importante é o efeito que as pessoas sentem nas próprias vidas. Então é algo que acontece, não foi imposto de cima para baixo. Não foi o CNJ que impôs, olha, agora todos os tribunais vão ter que utilizar. O CNJ até hoje não fez nenhuma regulamentação. Mas alguns juízes que têm contato com a constelação e que percebem, falam, uau, isso é muito maravilhoso, isso funciona. E aí ficam sabendo que isso é possível fazer na justiça, né? Advogados também. Hoje em dia, acho que tem bem mais advogados do que juízes usando constelações, né? Legal. Porque percebem na própria vida, porque se veem na constelação, falam, uau, se eu soubesse disso antes, eu teria tido muito mais facilidade para lidar com algumas situações que eu vivi. Isso eu poderia ter ajudado aquela pessoa, eu preciso disso, eu quero isso. Então, e as pessoas buscam espontaneamente, voluntariamente. É interessante quando os tribunais promovem cursos, a presença das pessoas é recorde. São cursos assim populares nos tribunais. Não é tão fácil fazer os juízes fazerem capacitações, levantarem da cadeira e buscar algo novo. E
constelação gera esse movimento. As pessoas realmente, é claro que não são todas, né? A maioria fica olhando mais à distância, que essa coisa é meio estranha, não sei não e tal, mas também não cabe nenhuma pressa nesse sentido. O movimento que está acontecendo é inegável. O que importa, para nós que estamos nesse movimento, é trabalhar com as pessoas que estão chegando junto e com as pessoas que aparecem pedindo, necessitando de algum auxílio, a gente poder ter recursos para fazer isso da melhor forma. E eu tenho certeza que isso ainda vai crescer muito, está só começando. Beleza, Sami, agora a gente já está nos 7 minutos finais, eu vou finalizar a live, faltando um minutinho para a gente não correr o risco de perder, mas eu quero deixar alguns avisos, pessoal, a gente quer explicar para vocês a dinâmica de por que o pré-lançamento, até por conta, né, desse período mesmo da pandemia, a gente estava observando se a gente ia conseguir ou não fazer um lançamento com uma noite de autógrafos, mas por fim a gente percebeu que não teria como a gente fazer isso, então a gente está preparando um evento, um momento especial, tá? Para o dia 29 de novembro, que é o dia do lançamento oficial. Hoje é o pré-lançamento em que a gente queria contar para vocês essas novidades, abrir o carrinho de compra, né? Para todo mundo poder já comprar e já garantir o seu. E a gente está oferecendo para todo mundo que está comprando dessa forma antecipada 10% de desconto no valor do livro e a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo em sala fechada, né, com o Sami. Eu vou estar lá para dar o apoio também, para intermediar, conversando com os autores do livro, mas para que vocês possam fazer uma sessão de perguntas e respostas para o Dr. Sami Storti a respeito desses temas do livro, tá? Então, o livro agora está indo para a gráfica, ele está sendo rodado, e o dia do lançamento, que é 29 de novembro, a gente vai ter uma ocasião especial que não vai dar para ser presencial, não vai dar para ser com autógrafos, mas a gente vai bolar, a gente está criando com muito carinho um evento maravilhoso para todo mundo participar e já no dia seguinte mandar esses livros para o Brasil inteiro. Agora, começar de hoje, quem comprar vai ter direito a esse momentinho exclusivo no dia 21 de novembro, às 10 da manhã, nesse encontro exclusivo com a gente, aí sim para fazer uma sessão de perguntas e respostas, tá? Que a gente vai estar levando esse momento assim já um pouquinho mais dentro do tema, direto para todo mundo que estiver participando, tá? Os livros, eles têm sido produzidos pela Tagore Editora, eles vão ser todos naturalmente enviados pelos correios, por transportadoras, com todos os cuidados aí que a pandemia exige, né? E a gente está muito feliz de estar vivendo esse momento. Foram 2 anos em que a nossa amizade se estreitou, em que a gente se dedicou com afinco, né, para poder organizar. Esse primeiro volume é um volume mais geral, né, mostrando o caminho do Sami, a lida dele para poder chegar nesse lugar, né, desde o primeiro momento ali, com a família dele, com tudo, até chegar, né, no último capítulo, que são, assim, quem sabe, né, o que é o futuro do direito sistêmico, a gente chega até esse ponto aí, o livro fecha dessa forma, e eu tenho certeza que vocês todos vão amar. Eu quero convidar você, Sami, para falar umas palavrinhas finais, as suas últimas considerações e animar, galera, convidar o pessoal para participar desse momento com a gente, exclusivo, no dia 21 de novembro, que vai ser uma semana antes do lançamento oficial, no dia 29. Olha, meu sentimento é de gratidão. Quero aproveitar esses minutos para agradecer tudo que aconteceu na minha vida e todas as pessoas que participam da minha vida e que permitiram eu vivê-la e poder compartilhar algo também. Então, isso inclui, é claro, meus pais, meus irmãos, minha família, minha primeira esposa, minha segunda, meus filhos. Meus filhos pagam um preço considerável por esse trabalho que eu tenho, que não é apenas um trabalho de juiz, né? Eu me dedico um tanto às aulas também, viagens, mas eu aprendo muito com eles. Meus filhos, assim, e essa lida no dia a dia é meu verdadeiro laboratório, sabe? Na hora de fazer conciliações no fórum é até mais fácil. Agora, em casa, que o aprendizado é intenso mesmo. E a você, Dani, por estar comigo nesse trabalho. Quero agradecer a Bert Hellinger, Sophie Hellinger,
por todos esses anos juntos e nos acompanhando, apoiando o curso de pós-graduação, os alunos guerreiros, corajosos, que entraram na primeira turma da pós-graduação em Direito Sistêmico. Não existia negócio de Direito Sistêmico, né? Aí para a pessoa se matricular numa primeira turma de uma pós-graduação que estava assim, o próprio curso estava se formando, né? Começando a se formar. Então, exigia um tanto de coragem. A segunda turma também, até hoje, né? São pessoas que estão desbravando, pioneiros, que estão começando. Então, todos esses alunos, amigos que vêm acompanhando a gente, Faculdade Inovare, Faltam 2 minutos, Sami. Faculdade Inovare, que faz jus ao nome, né? Para se abrir, para bancar essa pós-graduação e para dar todo o apoio. O Inácio, meu amigo, que deve estar aqui assistindo a gente. Muito grato a todos. E provavelmente teremos mais um livro, mas vamos curtir esse momento agora, curtir esse livro que é um marco. Eu desejo que todos façam bom proveito e que a gente possa se encontrar nesse encontro ao vivo especial, esse bate-papo com os que adquirirem o livro nesses próximos dias. Olha, a galera está um pouco ansiosa porque eu falei uma porção de datas e são muitas mesmo, né? Hoje é o pré-lançamento, a gente está abrindo o carrinho hoje. No dia 29 vai ser o lançamento e vai ser esse encontro especial no dia 21, né? Mas eu prometo que a gente vai fazer um post bem detalhado, com data, orientando todos vocês. O que importa é que o carrinho está aberto para todo mundo comprar hoje, tá? Com desconto e pode, quem comprar agora até o dia 20, que é o dia... aliás, até o dia 21, que é o dia desse evento, a gente vai ter esse bate-papo exclusivo com o Sami de perguntas e respostas. E aí sim, o carrinho está aberto o tempo inteiro, tá? Para vocês comprarem. Mas a gente vai ter o lançamento oficial mesmo no dia 29 e eu vou detalhar tudinho nos nossos posts. Assim que a gente desligar a live, a gente vai fazer esse post bem detalhado para vocês. Sami, muito grata pela confiança, muito grata pela aventura, né, de viver essa experiência de escrever o livro. E assim, pessoal, quem quiser comprar agora, o link para o carrinho, para compra, está nos nossos perfis, tanto no meu perfil, quanto no perfil do Sami, quanto no perfil da Tagore Editora, tá bom? É só ir lá no Instagram da gente que vocês vão encontrar toda a informação. Um abração para todo mundo, boa noite e vamos lá! Beijo! Beijo a todos. Valeu, Dani. Grata, querido. Um abração. Boa noite. Boa noite.